Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo nós trabalhado toda a noite, nada nós apanhamos, mas, aleluia, mas sob a tua palavra eu lançarei as redes. Isto fazendo, entraram ao mar e lançaram as suas redes, e apanharam uma grande quantidade de peixe, a tal ponto que rompiam-lhe as redes. Versículo 7, então fizeram eles, Pedro, sinais aos seus companheiros do outro barco, que fosse ajudá-los, e foram e encheram ambos os dois barcos, a tal ponto que os dois barcos quase iam a pique, quase afundaram. Vendo isso, Simão Pedro prostrou aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira de mim, porque sou pecador. Fizeram a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Versículo 10, bem como Tiago e João, filho de Zebedeus, que eram sócios de Pedro, também disse-lhe Jesus a Simão: não temas, agora, pelo contrário, vocês serão pescadores de homens. E arrastando eles o barco sobre a praia, deixaram tudo e o seguiram. Aleluia e glória a Deus. Que texto, que momento precioso, querido. É tão interessante olhar para esse texto. Pedro, Tiago e João passaram noite em alto mar. E esse texto aqui está dizendo que eles tiveram uma noite de pesca, mas uma noite frustrada. Eu não sei se você já foi pescar. Eu gosto de pescar por diversão, por hobby. E às vezes eu vou lá e já aconteceu de eu não pegar nada. É uma frustração. Agora, se é uma frustração você não voltar com o peixe, pelo menos para você garantir uma janta. Imagina eles, aí estão falando que eles eram sócios. Eles não estavam pescando por pesca esportiva, eles não estavam pescando por diversão de maneira alguma. Aquele era o sustento, era o meio de trabalho que eles tinham. Eram dali que eles honravam seus compromissos, pagavam as suas contas. Eram dali que eles, cuidavam de toda a sua receita de cuidar do seu lar. E aqui vem dizendo que Jesus, ele entra naquele barco. Eu quero crer, irmão, profetizar que Jesus hoje, ele está entrando no seu barco também, em nome de Jesus, aleluia. Porque Pedro estava ali com o barco na beira, e Jesus entra naquele barco e fala: coloque esse barco a uma certa distância. E colocando ali, Jesus começa a ministrar uma palavra àquela multidão. Mas ao acabar aquela ministração, aquele momento, Jesus, ele olha para Pedro e fala: ei, entre no teu barco e entre alto mar e lance as suas redes. Irmão, Pedro era um pescador profissional, mas Jesus, em certo momento, quando ele ministrava, eu vejo Jesus, ele observou aqueles pescadores, Pedro, Tiago e João, e Jesus ministrando, de certo momento olhavam para eles, porque eles estavam lavando as suas redes, e Jesus observou que eles estavam frustrados, estavam cansados de uma noite fracassada, uma noite de pesca, e talvez era o resultado de semanas de tentativa, aonde não estava dando peixe. Talvez você tenha trabalhado e não está dando peixe. Talvez você tenha trabalhado tanto, investido tanto, e não tenha visto mudança acontecer na sua vida. Mas naquele dia, Jesus estava passando por aquele lugar, e decidiu entrar no barco de Pedro. E após aquele momento, Jesus fala para ele: Pedro, entra em alto mar agora, e lance as tuas redes. É tão interessante, que Pedro, quando ele escuta isso, no versículo 4, no versículo 5, mestre, havendo nós trabalhado toda a noite, ele começa a murmurar: Senhor, nós somos pescadores, o mar não está para peixe. Mas ele fala mais sobre a tua palavra. Querido, eu não sei como a sua vida está,
Mas hoje eu quero que você, sabe, receba essa palavra, sob a tua palavra. A palavra de Deus está sendo ministrada, e a palavra hoje é um tempo novo de Deus, é chegado sobre a tua vida, independente se a circunstância, se as coisas estão difíceis. Quando Jesus ele entra na nossa casa, entra no nosso lar, assim como Jesus entrou no barco de Pedro, e a mudança aconteceu, isso é o que vai acontecer na sua vida, se você permitir Jesus entrar no seu barco, aleluia. Então permita nessa noite Jesus entrar no seu barco. Se está alguém do seu lado aí, fala para ele, permita Jesus hoje entrar no seu barco, aleluia. Agora Jesus falando isso para Pedro, agora você imagina, Pedro, um homem profissional em pesca, um homem explosivo, um homem sanguíneo, ouvir aquilo, de certa maneira até uma afronta, mas ele decidiu obedecer, sob a tua palavra. Querido, nós precisamos viver sob a palavra de Deus. Versículo 5, ele fala mestre, e quando ele fala mestre, ele está reconhecendo o senhorio de Deus. E quando ele fala mestre, ele está reconhecendo que Cristo pode fazer um milagre na vida dele. Você reconhece, irmão, que Cristo pode fazer um milagre sim na sua vida? Aleluia, Cristo pode fazer um milagre. Mas ele vem dizendo, já pescamos a noite toda. Eu imagino agora Jesus falando para ele, nós pescamos a noite toda, estamos cansados. Agora eu imagino Jesus com um semblante manso, mais uma vez, falando, Pedro, por favor, obedeça, entra em alto mar, lance a sua rede em alto mar. E Pedro fala, Senhor, pela tua palavra. E entrando ele em alto mar, nós lemos aqui, fala que quando eles lançaram ao mar, quando eles vai puxando aquelas redes, depois de dias e noites de fracasso, as redes não conseguiam subir, que era tanto peixe, e eles estão ali naquela situação, aonde as redes começaram a se rasgar, e eles agora gritam a outros barqueiros, que venham ajudar, e era tanto peixe, que os dois barcos, querido, quase afundam, de tanta prosperidade de Deus sobre aqueles barcos, e tanta prosperidade que estava agora mudando a história daquele homem e daqueles juntamente sócios que eles estavam. Então nós precisamos entender que nós precisamos viver sob a palavra de Deus, viver sobre a obediência. E tão interessante, veja no comecinho aqui, eles estavam no versículo 2, eles estavam na praia, e eles estavam desembarcados, e eles estavam lavando as suas redes. Querido, eles já haviam descido as suas traias, eles já estavam esgotados, sabe, eles já estavam fazendo alguns reparos, sabe, e Jesus vem falando para ele, lance agora as suas redes, e eles, olha, nós passamos noite em alto mar. Mas o que nós precisamos entender com essa palavra, amados, o que você precisa acreditar é olhar uma oportunidade. Pedro olhou para aquilo e falou, já fizemos tudo o que podia. Se o mestre está falando, se esse tal Messias está dizendo o que nós devemos fazer, vamos obedecer. E quando eles decidiram fazer aquilo, a vida dele foi transformada, eles começaram a viver em uma novidade de vida. Amado, o que nós precisamos entender e ter uma fé para crer que Jesus Cristo, Ele está assim no nosso barco, aleluia. Cristo, Ele está no seu barco, da sua vida, da sua família. Não importa a situação, não importa o fracasso, não importa a situação que você está passando. Quando Jesus entrar no seu barco, se você permitir Jesus entrar no seu barco, a sua vida vai ser transformada, aleluia. É nisso, querido. Talvez para você as coisas também não estão bem, para Pedro também não estava, mas aquele dia, aquela oportunidade, gerou uma nova oportunidade de uma transformação. Então hoje, é uma oportunidade de uma transformação, que Deus está gerando nessa noite, e você precisa estar aqui,
não está aqui somente fisicamente, mas vim falar: Senhor, fala comigo. Receber essa palavra e falou: eu decido viver essa palavra. Eu decido agora não olhar para as minhas frustrações, não olhar pelas minhas experiências que deram errado, mas olhar pela palavra, o que a palavra está dizendo, e viver sobre essa palavra, viver sobre a obediência. Talvez você esteja até cansado, mas Jesus está chamando você para continuar. Eles estavam cansados, as redes já estavam recolhidas, mas a palavra era: Pedro, entre ao mar e lance novamente as suas redes. Qual é a área? Quero fazer essa pergunta para que você possa refletir. Qual é as áreas que talvez você recolheu as redes e as redes estão paradas? Talvez um sonho, talvez algo que você tinha orado, talvez um ministério, talvez a sua família, eu não sei, e você tem olhado e as coisas não têm mudado, e Jesus trouxe você aqui falando: ei, não é tempo de parar, não é tempo de você lançar as suas redes, sabe, em depósito, mas pelo contrário, é tempo de você continuar. Não é hora de parar, como ministrado, não é hora de parar. Deus, Ele conhece o seu caminhar, aleluia. Então, sobre essa palavra, Pedro, Tiago e João já havia deixado o barco. Talvez você que está em casa, talvez já deixou o barco. E talvez você que está aqui, talvez em algum momento já pensou também em deixar o barco. Eles já haviam deixado o barco. Mas Jesus naquele dia estava os convidando novamente a retomar o seu barco. E essa palavra também é uma palavra de fé, uma oportunidade que Jesus está gerando para que nós viemos novamente retomar o nosso barco. Não abandone o barco. Muitos desistiram, não desistam. Eu não sei como você está. Esse aqui está ligado. Está ligado, esse aqui está. O problema é só aquele lá. Amém? Então, Jesus está dizendo para Pedro: volte para o mar. É tempo de pescar. É tempo de continuar crendo. É tempo de continuar tentando. Ainda não acabou. A palavra é essa hoje. Ainda não acabou. Aleluia. Querido, eu não sei como você chegou aqui, mas a palavra que eu tenho para você é essa: ainda não acabou, aleluia. E se você abandonou o barco, é tempo de voltar, é tempo de voltar. E é tão interessante, o que mais me chamou ao meditar essa palavra, é a palavra de Pedro, quando ele fala: Pedro, mestre, isso eu farei sobre a tua palavra. Talvez inconscientemente ele nem pensou, mas quando ele fala: mestre, é sobre a tua palavra, aquilo muda tudo, aquilo muda a realidade dele. Então quando você fala: Senhor, tudo que eu for fazer, tudo que eu estou fazendo hoje é sobre a tua palavra. Querido, decida andar sobre a palavra de Deus. Então quando Pedro ele fala aquilo: eu vou fazer isso sobre obediência, sobre a tua palavra, a vida dele foi transformada. E o que vai fazer que a sua vida seja transformada é você decidir viver sob a palavra de Deus. Jeremias 33 diz assim: certamente vêm os dias, eu quero declarar, certamente vem os dias sobre a tua vida. Irmão, quando fala eu vou declarar, você tem que levantar a sua mão para receber, você tem que entender princípios espirituais, não fica boiando não, que a bênção passa e vai embora, e você fica aí: não recebi nada. Não recebeu porque você não pegou, tem um mistério aí. Então Jeremias 33 diz assim: certamente vem os dias, diz o Senhor, em que eu mudarei a sorte do meu povo, aleluia. Certamente vem o dia, eu quero declarar que o dia é hoje, o dia já chegou. Certamente virá o dia em que eu mudarei a sorte do meu povo, aleluia. E hoje Deus está aqui para mudar a sorte do teu povo, porque naquele dia Jesus passou e a vida de Pedro foi transformada, e Jesus ele está aqui passando, e certamente o dia é hoje, e certamente chegou, querido. Aleluia, e nós vamos receber essa palavra. Naquele dia Deus estava mudando a sorte de Pedro, mudando a sorte também dos seus sócios, aleluia. E como eu disse, querido, não era pesca esportiva, era
Talvez a sua vida, a sua família dependia daquilo. E talvez você olhe para tantas áreas da sua vida, talvez frustrado, e fala, poderia ser assim. Talvez você tenha olhado e falado, eu tenho feito tudo certo. Pedro fez tudo certo. Pedro era um excelente profissional. Ele tinha os seus barcos, ele tinha as suas redes, ele tinha seu equipamento, ele sabia os melhores lugares de pesca. Ele passou a noite em região aqui, foi para tal lugar, remou para tal lugar, mais nada. O que faltou, querido, não era estratégia, o que faltou não foi conhecimento, o que faltava para ele era Deus. Por isso tanta gente não prospera, e ele fala, eu faço tudo certo, mas ele não entendeu que falta Deus. O que falta é viver sobre a palavra, aleluia. Então quando Pedro ele fala, eu farei isso conforme a sua palavra, a vida dele é transformada. E o que nós temos que entender, é que nós temos que viver sob a palavra. E certamente, chegará o dia, em que eu mudarei a sorte do meu povo. E hoje é esse dia, querido, aleluia, aleluia. Naquele dia, Pedro, Tiago e João, de frustrados, de decepcionados, agora passaram a ser homens abençoados. E assim como Jesus passa naquele dia sobre a vida deles, e a sorte é mudada, hoje Jesus está passando, para você também ter a sua sorte mudada, em nome de Jesus. Porque eu recebi essa palavra nessa direção, querido, porque ainda que eu tenha, eu quero mais de Deus. Por mais que você tenha, você tem que desejar querer mais de Deus. Por mais que você tenha vivido em novidade de vida, decida viver mais de Deus. Porque percebemos pela postura de Pedro, Pedro não era resistente. O que observamos pela vida de Pedro, ainda que não era discípulo, ele olha e fala mestre, ele reconhecia. Então às vezes nós sabemos quem é Jesus, nós sabemos que Ele faz um milagre, mas muitas vezes não nos posicionamos para viver debaixo desse milagre. E vindo para cá com a minha esposa, eu passei e vi tantas pessoas dentro das suas casas, passamos em frente a algumas lanchonetes, todo mundo ali, eu falei, como que consegue? Porque se eu ficar em casa um final de semana, a impressão que eu tenho de mim mesmo, é que eu estou desviado, perdi algo da minha vida, algo muito importante, eu não consigo viver sem congregar. Então tem pessoas que eles reconhecem, sabem quem é Jesus, sabem que Ele faz milagre, mas não decidem viver num ambiente onde Jesus opera o milagre. Então o que muda a vida de Pedro naquele dia era o lugar certo. Não por causa de Pedro, mas porque Jesus estava passando. E Jesus ele passa todos os dias aqui. Todos os dias nós estamos aqui entre a oração da madrugada, entre culto da fé, entre as vigílias que acontecem, o culto de domingo. E aqui é o ambiente, querido. Aqui nós temos que olhar para a igreja como se fosse o barco. E Jesus está ministrando. E Jesus ministrando para a multidão, olhando para Pedro e Tiago, a distante, lavando as suas redes. Sabe, ali decepcionado. Ao acabar aquele momento, ele vai ter com esses três e tem uma palavra para ele. E hoje nós estamos aqui. Jesus está ministrando e há uma palavra de Deus para você. Não é tempo de você largar as redes, não é tempo de você parar, não é tempo de você desistir. Não olhe para a circunstância, não olhe para o momento, não olhe para o dia mau, não olhe para aquilo que está dando errado, olhe para aquilo que Deus pode fazer. De uma noite frustrada, de uma vida frustrada, Deus pode transformar o seu casamento, a sua vida, uma vida vitoriosa, um casamento, uma família abençoada. E quantos recebem, dão glória a Deus. Glória a Deus. Fala para a pessoa e não abandone o barco. Eles tinham todas as motivações para abandonar o barco. Eles tinham todas as motivações para largar o barco. E talvez você olhe e fale, pastor, mas você não sabe da minha história. Você não sabe a realidade do meu lar. Você não sabe as feridas que eu tenho, os abusos que eu sofri, o abandono que eu tive. Eu não tive um pai presente. Pastor, você fala, mas a minha mãe não me ama.
E eles tinham todas as motivações, sabe, para questionar e não voltar para aquele ambiente. E talvez você também tenha as suas motivações, as suas frustrações. Mas quando Jesus ele entra naquele barco, quando Jesus está ali, aquelas circunstâncias, aquelas situações de prova começam a ser mudadas, porque Jesus estava naquele lugar e Pedro estava no lugar certo. E hoje você está no lugar certo. Aleluia. Então não olhe para a circunstância, porque as circunstâncias visíveis aos olhos de Pedro o mar não está para peixe. Essa é a ótica de Deus, é a ótica do homem, mas a ótica de Deus não me importa o tempo, não importa a circunstância, eu posso fazer milagre. Deus é um Deus que cura, Deus é um restaura, Deus é o Deus que faz milagre, querido. Deus faz milagre, e Deus pode sim fazer milagre na tua vida. Então não abandone o barco, não lave as redes. Lavar as redes aqui é uma simbologia de desistência. Depois de todo o ofício, quando eles iam parar com a pesca, eles cuidavam das suas redes, lavavam as redes, faziam os possíveis remendo nas suas redes. Agora eles dobravam ela, guardavam certinho, para talvez uma outra oportunidade. E o que eles estavam fazendo era isso, lavando as redes, costurando as redes, para guardar, desistindo da pescaria. Mas naquele dia Jesus estava ali para mudar a sorte daquele povo. Então não chegou o tempo de lavar as redes, não chegou o tempo, porque isso simboliza desistência, isso simboliza paralisia, isso simboliza voltar para trás. Eles iam voltar para trás frustrados, sem peixes. E não era uma questão de olhar só para o peixe, mas sem receita, porque eles saíam para pescar, para vender o seu pescado e honrar os seus compromissos, e eles estavam voltando frustrados para casa, talvez sob a cobrança da esposa, talvez os filhos esperando alguma coisa que dependia daquela pesca. Mas naquele dia Jesus entrou, não só para trazer peixe, mas para trazer esperança. Aleluia. Então é isso, querido, Jesus é o Deus que ele traz uma esperança, e também é o mesmo Deus que provê o alimento. Jesus, quando ele entra na nossa vida, ele muda todas as áreas. E qual é a área da sua vida que está precisando de um milagre de Jesus? Sempre há áreas. Então Jesus ele chegou hoje também para mudar a tua sorte. Aleluia. Em algum momento Jesus estava na praia, mas naquela hora Jesus decidiu entrar naquele barco. O Jesus que talvez você pode imaginar ele passeando. Naquele dia Jesus decidiu parar na vida daqueles homens para mudar a história dele. E esse mesmo Jesus hoje decidiu parar neste lugar. Jesus está entrando no seu barco e não é hora de lavar as redes. Talvez você está desanimado. Talvez você veio para cá arrastado. Talvez pensando em desistir. E talvez você que assiste, talvez também tenha pensado em desistir. Não é hora de parar, sabe? É tempo de você renovar suas expectativas e decidir viver sob a vontade e sob a palavra de Deus. Aleluia. Quando decide viver sob a vontade e a palavra de Deus, glória a Deus. Equipe de louvor, sobe aqui, já para se preparar, para que naquele momento vocês entrem certo. Mas querido, eu quero falar para vocês que circunstâncias, situações difíceis, isso vem sobre nós, mas nós não podemos se conformar, nós devemos continuar. E provas vêm, dificuldades vêm, mas uma coisa é certa, nós não podemos continuar do mesmo modo, da mesma maneira, se as coisas não estão indo bem. É tempo de você parar, é tempo de você estar ouvindo a voz de Deus, a palavra de Deus, e a direção de Jesus volte para o mar. E talvez Deus está falando, ei, volte para o seu casamento, volte para a sua família, volte para os seus sonhos. É tempo de você observar algumas coisas. É tempo, precisamos romper com os nossos limites. Talvez há áreas que você precisa romper. Qual é a área que você precisa romper?
talvez mesmo cansado, porque Pedro também estava cansado, Pedro também estava frustrado, mas naquele dia, Pedro, quando ele toma a sábia decisão de decidir entrar em alto mar, aleluia, querido, alto mar é uma simbologia de águas profundas, e só pega peixe quem lança, sabe, a sua esperança em águas profundas. E Jesus hoje está falando para você, é tempo de você entrar em águas profundas. Jesus poderia ter falado para Pedro: ei, aí mesmo, na barca onde você está, lance as suas redes aí, porque o peixe vai ser pego aí. Porque o mesmo Jesus que faz milagre em alto mar, Ele também pode fazer milagre às margens. Pode ou não pode? Pode fazer, mas é uma questão que Jesus está mostrando. Você precisa romper com seus limites, você precisa romper com aquilo que você está fazendo. As margens representam às vezes o comodismo, a aceitação daquilo que já deu tudo errado. E Jesus está falando: ei, aqui não. Já está talvez uma margem significativa, mas ainda não é o lugar que se deve. Você deve voltar para o alto mar, você deve lançar suas redes em águas profundas. Querido, você deve lançar suas redes, as suas esperanças em águas profundas. Sabe, olhar para aquilo que Cristo pode sim fazer na sua vida. Pedro, frustrado, cansado, mas decide viver em obediência. E sobre a obediência naquela palavra, ele entra novamente, cansado, frustrado, ele volta novamente ao alto mar. E Jesus fala: agora é a hora. Ei, a hora é agora. Lance as suas redes agora. E quando eles lançaram as suas redes, as redes arrebanharam uma grande quantidade de peixe. Naquela hora, a sorte de Pedro, de Tiago e de João começou a ser mudada. E hoje Deus trouxe você aqui para falar para você: você precisa ir para alto mar. Ir alto mar nos relacionamentos com Deus. Ir para o alto mar e fundo numa vida de entrega, de renúncia, de obediência, e falar: Senhor, a partir de hoje eu tomo a decisão de obedecer e praticar e viver segundo aquilo a qual o Senhor tem mandado que eu faça. Querido, coloque-se de pé. Versículo 6. Pedro decide fazer tudo por aquela palavra, e por aquela palavra apanharam uma grande quantidade de peixe. Eu não sei qual foi a motivação que você veio aqui. Tem que ter uma motivação. Eu saio da minha casa com uma motivação: eu quero mais de Deus. Eu saio da minha casa, eu quero uma palavra, eu quero uma direção. Eu saio da minha casa falando: Deus, eu quero a minha vida sendo transformada. Eu saio da minha casa falando: Senhor, eu quero ter um relacionamento íntimo com o Senhor. Eu quero ouvir a Tua voz. Eu quero ser lavado, eu quero ser remido. Eu quero, sabe, o bálsamo do Senhor sobre as minhas frustrações. E hoje, eu como Pedro, lançando todas as suas frustrações sobre aquele barco e levando ela novamente ao alto mar. Em alto mar, a vida começa a ser mudada. Hoje, pegue as suas frustrações, lance sobre o barco. Jesus está no barco, e a palavra dele é essa: volte para o mar, lance as suas redes, porque você verá o sobrenatural, o milagre de Deus acontecer na sua vida. Creia nessa palavra. Grandes coisas começou a acontecer a partir daquele dia, na vida de Pedro, de Tiago e de João. E essa mesma palavra que Jesus lançou há 2000 anos, está sendo gerada hoje na mesma proposta: mudar a tua vida, mudar a tua história. Aleluia. Quantos querem ter a tua vida, a tua história mudada aqui? Dá glória a Deus. Glória a Deus. Você está no lugar certo, no mesmo lugar que Pedro estava, no lugar da oportunidade. A questão era: Jesus estava ministrando e ele observou e viu aqueles homens frustrados. Qual é a sua frustração? Revela ela para Cristo, e Ele vai hoje conceder o desejo do seu coração. Apaga as luzes, Maurício. Glórias e glória. Creia que o Senhor pode hoje. Ele pode, Ele fará grandes coisas na sua vida. Grandes coisas ainda estão por vir. Se você recebe, levanta suas mãos para o céu e fala: Senhor, eu
eu estou aqui porque eu quero. Fala: Senhor, eu estou aqui porque eu quero viver o sobrenatural de Deus sobre a minha vida. Fala: Senhor, eu tomo posse dessa palavra, e sobre as mesmas bênçãos que estava sobre Pedro, hoje eu declaro ela sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a minha vida emocional, sobre a minha vida profissional, sobre a minha vida sentimental. Fala: Senhor Deus, eu lanço nessa noite todas as minhas frustrações, eu lanço fora. Eu decido entrar no barco e mergulhar em águas profundas, águas dos relacionamentos. Fala: Senhor, eu não vou abandonar o barco. Fala forte: eu não vou abandonar o barco. Aleluia. Diga: eu não vou lavar as redes. Eu não vou lavar as redes. Fala: eu vou voltar para o alto mar. Diga: eu vou voltar para o alto mar. Eu vou perseverar. Diga: eu vou perseverar. Eu vou perseverar. Aleluia. Para o Senhor Jesus. Para o Senhor Jesus. No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Declare essa adoração profética sobre a sua vida. Jesus trouxe você aqui, querido. Não é hora de você parar de maneira alguma. Adore essa adoração. Deus conhece tua estrutura e sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. E pega o que Ele te entregou e volte para o mar, e é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. No lugar da sua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Declare, cante se você conhece. Filho, É que Deus está a falando noite contigo. já passou. Aleluia. A tua hora chegou. Pegue a tua rede, volte para o mar. Vou te esperar no mar. Oh, não é hora de parar. Deus contemplou seu caminhar. Eu sei, é difícil prosseguir quando tudo lhe faltar. Esse cenário vai mudar. A tua hora chegará. É tempo pra tudo. Volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Circunstâncias, situações difíceis vêm sobre nós, querido. Mas nós não podemos se conformar e continuar com o modo em que as coisas estão. E
nessa noite nós precisamos romper com os nossos limites. Não importa a prova, não importa a crise, não importa a dificuldade. Faça como Pedro, pela sua palavra, pela sua palavra. Diga pela sua palavra: eu vou viver a vontade do Senhor. Eu quero declarar que grandes coisas o Senhor fará sobre a tua vida. Mas a palavra é: não abandone o barco, não lave as suas redes, não é hora de parar. Volte para o mar alto. É tempo de perseverar, é tempo de perseverar, é tempo de continuar, não é tempo de parar. Aleluia. Certamente vem os dias, e diz o Senhor, em que mudarei a sorte do meu povo. E esse dia já chegou, esse dia é hoje. Deus trouxe você aqui para mudar a tua história. Vamos ministrar mais uma vez, querido, adore. Eu quero que você faça dessa adoração como a sua oração, Deus falando contigo nessa noite. Deus trouxe você aqui para mudar a tua história, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Adore. Coloque a letra que eu estou pedindo para vocês. Amém? Glória a Deus. Glórias e glória, adore, glorifique. Vamos com o slide do lado da música. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Receba o seu milagre hoje, querido. Adore e cante com fé, porque nessa adoração Deus está mudando a tua sorte. Deus conhece tua estrutura e sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Deus está fazendo milagre nessa noite. Deus está tocando sobre a tua vida. Deus conhece o teu caminhar. Deus conhece a tua vida. Deus conhece as tuas frustrações. Deus conhece, Deus sabe de tudo aquilo que você tem passado. Mas a tua hora hoje chegou. É tempo que você pegar a tua rede e volte
volte para o mar, volte para o propósito, volte para as promessas. Aleluia. Não é hora de parar. Deus contemplou seu caminhar. Eu sei é difícil prosseguir. Quando tudo lhe faltar, esse cenário vai mudar. A tua hora chegará. É tempo pra tudo. Você parar, a vergonha eu aleluia. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Aleluia. Deus conhece a tua história. Deus conhece o momento que você está vivendo. E por isso Deus, Ele te trouxe aqui. Porque não é tempo de parar. Não é tempo de desistir. Não é tempo de abandonar o barco. Não é tempo de lavar as redes, não. Não é tempo de parar. Deus trouxe você aqui. E a palavra é persevere. Volte para o mar. Entre no teu barco. Jesus está contigo, querido. E sob essa palavra, a vida de Pedro foi transformada. Eu quero declarar que sob essa palavra, a sua vida vai ser transformada. E quando os recebe, aplauda o Senhor Jesus bem forte. Aleluia, 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 aleluia. Ele conhece o teu caminhar. Ele trouxe você aqui para mudar a tua história. Para mudar a tua história. Creia, 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 creia. Glórias e glória. Santo, 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 nós te adoramos, Deus. Adoramos ao Senhor por essa palavra. E que o Senhor ministre, Pai, sobre cada vida. Querido, eu não sei como você está. Eu não sei como você chegou aqui. Talvez você chegou aqui desanimado. Talvez você está decepcionado, frustrado. Talvez você tenha até pensado em desistir. Por tantas coisas, talvez você tenha olhado e as coisas não tenham mudado. Eu quero orar por você que está entristecido, que está a níveis de frustração. Você tem olhado e não tem visto mudanças, talvez mudanças significativas acontecer na sua vida. E Deus te trouxe aqui hoje. Aonde você está, eu vou orar por você. Quem são essas pessoas? Só levante as suas mãos. Quem é? Tem alguém? Todo mundo na bênção. Glória a Deus. Tem alguém que ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus? E hoje decide entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Eu quero fazer a oração da fé. Aonde você está, só levanta as suas mãos. Eu vou orar por você aonde eu estou. Glória a Deus. Pai, muito obrigado. Eu oro pela amada igreja. Eu oro pelos irmãos. Eu oro, Pai, por todos que estão aqui. Eu oro, Pai, por aqueles, ó Pai, que estão nos seus lares. Que eles sejam tocados pelo Senhor, ó Deus. A estrutura de orgulho, às vezes, o deixa numa postura de intimidação. Às vezes não se expõe, com medo, às vezes pensando em ser envergonhado. A palavra fala: aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. E o João diz: aquele que diz que não tem pecado se faz mentiroso, e a verdade não está nele. Vivemos em um mundo onde constantemente nós somos abalados, aonde constantemente vem situações adversas que geram sim frustrações em nossas vidas. E hoje há pessoas sim nesses níveis, nessa noite. E eu quero orar por você.
Amada igreja, coloca a mão sobre o seu coração nesse momento. Todos vós. Pai, em nome de Jesus, eu oro pela amada igreja. Eu oro, Pai, por todos que estão presentes. Eu oro, Pai, por aqueles que estão acompanhando hoje ou outro dia no seu quarto, no seu notebook, no seu celular. Pai, eu quero declarar um tempo novo. Eu quero, Pai, declarar um tempo, Pai, sobre essa palavra. Como Pedro disse sobre a Tua palavra. E sobre a Tua palavra nessa noite, nós, ó Pai, nos apoderamos das bênçãos e dos milagres sobre as nossas vidas. Muda a nossa história. Muda a história da igreja. Pai, eu declaro um milagre, eu declaro a transformação, eu declaro um tempo de bênção, eu declaro um tempo, Pai, de águas profundas sobre a vida dos irmãos, eu declaro a multiplicação. Aqueles peixes simbolizavam prosperidade, porque era empreendimento para Pedro. E sobre a tua vida profissional, sobre a sua vida financeira, eu declaro e profetizo bênçãos. Eu declaro enriquecimento. Eu declaro e profetizo prosperidade de Deus. Porque aquele dia a prosperidade de Deus entrou sobre o barco, sobre a empresa de Pedro. E a prosperidade hoje eu declaro sobre a sua vida. E naquele dia toda a frustração de Pedro caiu por terra. E hoje eu quero declarar todas as frustrações da sua vida, de abandono, de rejeição e de mágoa, caindo da sua vida nesse momento, pela palavra, em nome de Jesus. E quando recebem, dão glória a Deus e aplauda.